Olá, muito bom dia, investidor, bom dia, investidora. Eu sou Felipe Nascimento, esse é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação, muita análise para você fazer bons negócios ao longo dessa quinta-feira, dia 15 de julho. E o dia começa repercutindo ainda a fala do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell. Ele reafirmou que a inflação no país é passageira e que, por enquanto, não existe a expectativa de retirada dos estímulos à economia. Hoje, o dirigente do Fed fala ao Senado e deve manter o posicionamento que mostrou ontem na Câmara dos Representantes. O discurso de Powell derrubou o dólar por aqui, com o real voltando a se valorizar, o dólar fechando aí em R$ 5,07. O mundo também fica de olho no relatório da OPEP sobre a produção de petróleo. Algumas fontes estão dizendo aí que os países chegaram a um acordo sobre o aumento na produção. E isso já estaria mexendo com o preço da commodity, o Brent nessa manhã caindo, sendo negociado aí na casa dos $74 o barril. Por aqui, o mercado segue repercutindo a proposta de reforma tributária e a fala do ministro Paulo Guedes sobre esse texto. O desafio do governo agora é lidar com as críticas dos estados e dos municípios sobre a proposta. Secretários estaduais e municipais da Fazenda estão estimando uma perda de até 30 bilhões de reais nas receitas por causa dessa redução da carga do imposto de renda da pessoa jurídica. O ministro Paulo Guedes disse que está tranquilo e que a arrecadação vai melhorar com o crescimento econômico que a gente vai ver no Brasil nos próximos meses e também nos próximos anos. Outro ponto importante da entrevista que o ministro da Economia fez ao Valor Econômico foi um acordo com o setor de aço para a redução dos impostos sobre importação e um possível congelamento de preços. Isso acertou com tudo as empresas ligadas à siderurgia que lideraram as baixas na Bolsa de ontem. Vamos dar uma olhadinha como fechou a Bolsa no Brasil ontem, na quarta-feira, com uma alta aí de 0,19%. As maiores altas aí, Banco Inter subindo 6,07%, Braskem subindo 4,61%. Também tivemos as altas de Hering e a empresa de locação de veículos Locamérica. Também tivemos Companhia Siderúrgica Nacional caindo, com Usiminas também caindo justamente por causa aí dessa questão do Paulo Guedes, né? Caindo também. Ipera caindo 2,93%, a Ipera que teve um grande salto ali de mais de 8% no pregão da terça-feira, caindo, claro, alguns investidores realizando lucro. E B2W também caindo. Vamos agora, então, falar com o Marcos Saravalli, dar o nosso bom dia para ele. Bom dia, uma ótima quinta-feira. E ele está trazendo aí o tom do mercado para hoje. Marcos Saravalli, conta para a gente o que você está vendo para o dia de hoje. Oi, Felipe, muito bom dia a todos acompanhando aqui as bolsas internacionais. A gente tem uma sinalização de um tom bastante morno para essa quinta-feira, sem grandes oscilações, talvez com viés de leve queda. Mas sem nenhuma grande tendência para essa quinta-feira. Lembrando que a gente tem a temporada de balanços, né? Tem saído alguns bons números, principalmente destaque para o setor financeiro nos Estados Unidos, né? E isso tem impulsionado algumas ações individualmente. Tivemos bons indicadores, né? Mesmo que ligeiramente abaixo das expectativas, mostrando alguma desaceleração. Na China, né, a gente tem ainda bons números vindo da China. Também tivemos, nesses últimos dias, particularmente ontem, né, algumas falas positivas, né, do presidente Jerome Powell do Banco Central americano, né, reduzindo aí as preocupações dos investidores sobre a possibilidade de que o banco, né, o Banco Central de lá, o Fed, termine com as suas políticas expansionistas tão cedo, né? Então, mesmo com sinais de inflação, ele vem reforçando que a sinalização é transitória para essa inflação e que os estímulos devem continuar ao longo dos próximos meses, tá? Então essa leitura, e grande destaque também fica por conta não só de IPOs, né? Nós tivemos alguns IPOs bem sucedidos recentemente, subindo bastante no primeiro dia, também novos pedidos de IPOs e também o que a gente chama de follow-ons, ofertas secundárias aí, de ações também, né, de companhias que já têm capital aberto, solicitando novas ofertas, né?
Um destaque aí de hoje, Magazine Luiza também querendo fazer uma oferta superior a 3 bilhões de reais, além de Raiz, enfim, temos uma agenda bastante grande de novas ofertas, tá bom? Então vamos acompanhar o mercado, né? Continuamos bastante otimistas com aquelas ações mais focadas no mercado local, olhando para uma recuperação econômica mais forte aqui no Brasil, tá bom? Então esses são os principais destaques desta quinta-feira. E seguindo nessa linha aí que o Marco Saravalli trouxe para a gente dos IPOs, hoje é dia da estreia na Bolsa da CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio do Grupo Votorantim. A empresa precificou a ação em R$ 11,20, levantando aí mais de 1,6 bilhão de reais nesse IPO. Com isso, a empresa chega à Bolsa de Valores com um valor de mercado de 6,7 bilhões de reais. Já a Intercement, que faria seu IPO na Bolsa amanhã, desistiu do processo. O cancelamento do IPO foi anunciado na noite de ontem porque a empresa alegou que a conjuntura estava desfavorável. A Intercement não conseguiu atingir a faixa indicativa e avaliou que não valia a pena manter a oferta nos múltiplos oferecidos pelo mercado. Com a desistência, todos os pedidos de reserva serão cancelados e caso os investidores já tenham efetuado qualquer tipo de pagamento, os valores depositados vão ser devolvidos aos investidores. Por outro lado, a Smart Fit abriu capital ontem na Bolsa com bom desempenho logo no primeiro dia do pregão. A empresa fechou a quarta-feira em alta de 34,78%, sendo negociada aí aos R$ 31. A Smart Fit teve suas ações precificadas no início da semana em R$ 23 e aí fechou em 31, uma bela alta de mais de 34%. Vamos para a Ásia. Na China, foi divulgado aí na noite de ontem os números do PIB no segundo trimestre. A economia chinesa cresceu 7,9%, um pouco abaixo da expectativa do mercado, que era de 8%. Mas os dados confirmam aí esse sentimento de que a economia chinesa está desacelerando depois do forte crescimento registrado aí nos últimos meses, com a retomada num cenário já saindo da pandemia. A produção industrial no país também apresentou alta de 8,3%, essa acima da expectativa do mercado. E isso animou a bolsa chinesa, que fechou em alta. Vamos ver os números lá das bolsas asiáticas. Em Xangai, olha só, 1,2% de alta. Já em Tóquio, o índice Nikkei caiu 1,15%. E em Hong Kong, o índice Hang fechando aí em alta de 0,75%, as bolsas asiáticas fechando mistas. Na Europa, o dirigente do Banco da Inglaterra, Michael Sanders, falou sobre a perspectiva inflacionária, um dia aí depois dos dados mostrarem que a taxa anual de inflação ao consumidor no Reino Unido saltou de 2,1% em maio para 2,5% em junho. Ele disse que em breve pode ser apropriado retirar parte do estímulo monetário e que essa retirada de estímulos vai ser considerada nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra. Vamos dar uma olhadinha como estão reagindo os mercados europeus neste momento. O índice Eurostoxx caindo 0,88%, assim como o FTSE no Reino Unido também caindo 0,87%. CAC na França caindo 0,82% e DAX na Alemanha caindo 0,98%. Os índices europeus todos trabalhando no patamar de baixa aí, nessa questão do Banco da Inglaterra, também à espera do discurso do Jerome Powell, o presidente do Fed, também tem essas questões do petróleo que a gente comentou mais cedo, também impactando as bolsas na Europa. E vamos então dar uma olhadinha como estão os futuros americanos. Nasdaq caindo 0,04, praticamente no 0 a 0. S&P caindo 0,36 e também Dow Jones Futuro caindo 0,49%. As bolsas nos Estados Unidos também aí trabalhando com patamar de baixa. Agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia pra gente com os preços do Bitcoin. Conta pra gente, Marco. Aqui no nosso gráfico do dia a gente tem os preços do Bitcoin no mercado internacional, em dólares. A gente consegue ver que nesses últimos 2 meses, tanto em junho como nesses primeiros 15 dias de julho, também de certa forma bastante de lado, né, sem grande tendência. A volatilidade, as oscilações também têm caído do Bitcoin, mas sem nenhuma grande tendência, ele ficando perto desse patamar de $32 mil, né? Hoje particularmente
ter uma leve queda, mas sem nenhuma grande tendência. A gente precisa entender bem para onde pode ir, né? Mas olhando para aqui, para esse gráfico, né, a gente consegue ver que realmente o preço fica bastante de lado, tocando aí mais próximo dos 32 mil dólares, né? A gente ainda vê por fundamentos um grande potencial para o longo prazo, tá? Essa é a nossa opinião, mas no curto prazo realmente parece não ter mais grandes oscilações como a gente teve tanto na alta ali no final de 2020, começo de 2021, também fortes quedas ali em abril, maio de 2021 desse ano, né? Então, sem grande tendência, precisamos acompanhar se realmente o Bitcoin toma alguma grande decisão, tá bom? Então, esse foi o nosso gráfico dessa quinta-feira, dia 15 de julho de 2021. Até mais, pessoal. Bom dia. Tchau. Vamos então aos destaques corporativos. Magazine Luiza já contratou os bancos que vão liderar o follow-on, que pode ser lançado ainda nessa semana. A empresa pretende captar até 3,5 bilhões de reais. O Magalu quer seguir aí com esse projeto de crescimento e consolidação que vem colocando em prática nos últimos anos. Inclusive, saiu uma notícia agora cedo, dada pelo broadcast, de que o Magazine Luiza acertou aí a aquisição do KaBuM, né? A aquisição do KaBuM, e-commerce de tecnologia e games. A compra deve ser paga em 3 etapas, sendo a primeira uma parcela à vista de 1 bilhão de reais e outras podendo chegar aí a um montante de 3 bilhões e meio até janeiro de 2024, caso a empresa, o KaBuM, cumpra algumas metas nesse período. Pois é, a gente acabou de falar aí do follow-on, né, que a empresa contratou o banco para fazer o follow-on de 3 bilhões e meio, aparentemente coincidindo aí com o valor que o broadcast trouxe aqui de negociação entre Magazine Luiza e KaBuM. Olha só, a maior aquisição da história do Magazine Luiza. E a Aeris aprovou a emissão de debêntures no valor de 500 milhões de reais. Segundo a empresa, os recursos destinados à quitação de financiamentos. A Petrobras também concluiu a venda do total da participação no polo Rio Ventura, na Bahia, para uma subsidiária da 3R Petróleo. A PetroRio concluiu a interligação entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo. Dessa forma, a PetroRio se torna a primeira empresa independente a criar um polo privado de produção de campos maduros na região da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Outra informação aqui é que o Banco Central autorizou o Santander a separar parcialmente as operações da GetNet, sua empresa de meios de pagamento, famosas maquininhas. Esse era um dos passos que faltavam para que a empresa GetNet pudesse ser listada na Bolsa de Valores. E a UIS firmou convênio com a BB, administradora de consórcios, para fazer a comercialização de consórcios por meio dessa rede de parceiros comerciais da empresa, ou a UIS se movimentando aí. Bom, quero desejar um bom dia aqui a todo mundo que está nos assistindo no nosso canal do YouTube, o Gabriel Gomes por aqui, a Karen, o Ale Martins, o Elcio Santos por aqui também. E, claro, no nosso portal bmcnews.com.br, o Peter Santana, o Danilo Venturini já está por aqui. Olha, o Honesto está por aqui também, muito bom saber que a gente tem o Honesto aqui com a gente. O Alex Passamani também, bom dia a todos. 2 dias sem escutar a BMC, tá se sentindo atualizado. Alex, bem-vindo de volta então, viu? Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Então eu quero agora desejar um bom dia também para o Guga Almeida, que está todas as manhãs aqui conosco para trazer sua visão, sua análise, trazer todo o seu conhecimento aqui para os nossos telespectadores da BMC. Bom dia, Guga, ótima quinta-feira para você. Bom dia, Felipe, bom dia, pessoal. Ótima quinta-feira para todos nós. O mercado abrindo um pouco mais cauteloso, né? Um pouco mais... sofrendo um processo de correção. Até agora saiu também no Bom Dia Mercado aqui temas sobre o lockdown, né, na Austrália de 5 dias. Então, eu continuo acreditando que, né, a gente tem aí os dois lados muito fortes, muito vocais, Felipe. Por um lado, né, essa questão toda da retomada da economia, e isso trazendo, de certa forma, um estímulo à inflação e todo um cuidado em relação à inflação, né, mas... Então, tem lá o lado positivo e o lado negativo, e no outro lado, essa variante Delta, de fato, né, vem preocupando e muito também o mercado. Eu acho que é o
o que a gente está mais atentos, né? A gente tem que ficar mais atento. No início da semana passada, nós tivemos aí uma correção no mundo todo em função dessa variante Delta, e eu acho que é o grande inimigo do momento, né? Uma vez que a gente já viu aí os bancos centrais colocando, né, a sua opinião em relação à inflação, né, a meta de inflação que seria uma média futura, né, e não mais aquela preocupação com a inflação do curto prazo, né, mas sim se manter uma média lá na frente, né, que é exatamente para poder continuar tendo o estímulo dentro dessa retomada da economia como um todo, né? Mas, de fato, a variante do vírus é algo que vai vir, né, incomodar e vai vir preocupar. Pois é, Guga, a gente estava falando um pouco mais cedo aqui, né, sobre as bolsas mundiais lá na Europa, tudo em queda, também nos Estados Unidos os futuros em queda. Talvez já seja algum alerta aí, alguma reação a essas notícias aí da variante, que, claro, sempre ficam no radar, né? Talvez, então, o mercado por aqui hoje acaba também sentindo esse tipo de reflexo, né? Sim, existe muito essa possibilidade. Mas vamos eu continuo aqui dentro do mercado, o que você está achando aí? Pode falar. Para que tu possa entender, é sempre importante eu fortalecer a tecla de que eu acredito que a gente está dentro do ciclo do mercado, a gente está saindo, né, de uma situação de alívio e entrando numa situação de otimismo. Tu vai perceber muito na narrativa de muitos analistas, né, o pessoal falando, expectativas positivas para esse segundo semestre, expectativas positivas, né, otimismo para o mercado, Eu acho que principalmente aqui dentro do Brasil, né, avançando a reforma tributária, da maneira como está se vendo, tu vê muito estímulo para a questão de empresas que estão focadas em crescimento. Então, vai continuar aqui dentro do Brasil, né, essa força da questão das empresas tech, varejo, né, eu acredito que vai continuar muito forte. Bancos, elétricas continuam ainda tendo, né, o problema de ser descontado, porque havendo a tributação dos dividendos vai impactar diretamente em cima dessas companhias, né? Mas a gente vai ver esse tema de otimismo prevalecendo, e isso fica muito forte com movimentos tipo que a gente encontrou ontem, né, que foi o IPO da Smart Fit. A gente percebeu aí toda essa alta, toda essa vontade também de outras empresas em fazer o follow-on, ou seja, né, captar mais recursos no mercado. Isso mostra que de fato existe uma atmosfera de investidores procurando, né, oportunidades para alocar o seu dinheiro. Então, tem, né, esse entendimento de que, de fato, o mercado está aquecido, de fato, a gente tende a continuar essa movimentação de alta, né? Então, mesmo que soframos esses impactos de curto prazo, né, ao meu ver, dentro do ciclo maior, a gente ainda está numa tendência de alta. Gosto de lembrar que quando a gente analisa entre 2002 e 2008, a gente teve ali uma alta de mais de 700% do nosso Ibovespa, e ao longo dessa alta nós tivemos 6 janelas onde o índice caiu de 20% a 25%. Então, mesmo dentro de um grande rally de alta, né, existem janelas de correção. Então, a gente precisa olhar o que é sinal e o que é ruído, né? Obviamente que todo esse excesso de liquidez, em algum momento no futuro, vai trazer, né, uma problemática mais intensa, mais forte, mas dá muita ênfase para isso. Agora, no curto prazo, a gente não segue, né, não surfa essa tendência de curto prazo. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha tela, para que vocês possam entender o que eu estou olhando para hoje, tá? Hoje aqui, o meu cenário para o índice é esse aqui que está sendo traçado aqui para vocês, tá? Eu acho que não teremos um movimento pequeno, certo? A gente está bem no meio do caminho, e o movimento, havendo uma deterioração de preço, seria para voltar aqui para 127.800, tá? Eu acredito que a gente voltaria aqui para 127.800, podendo chegar a 127 mil pontos, né? 127.200, e o movimento de alta que eu estou enxergando é o movimento de ir para 129.650 a 130 mil pontos, né? Havendo alguma coisa muito positiva, e buscar a região dos 131.150 pontos do índice futuro, tá bom? Gosto de trazer aqui novamente a observação do meu cenário do índice à vista, né, onde nós nos afastamos daquela região dos 124.300 pontos, que era uma região que eu imaginava que nós terminaríamos todo esse ciclo de correção. Até compartilhei a análise, o pessoal fez um recorte muito bem feito e compartilhou lá na minha rede social, Felipe, lá no meu Instagram, tá? Quem ainda não segue, por favor, googlaalmeida.gc,
vocês vão ver essa análise aqui em detalhe, né, do que eu falo aqui sobre o Ibovespa. E eu acredito que a gente tem uma janela, assim, né, sendo bem otimista, para ir trabalhar lá nos 140 mil pontos. O que acontece? Né? Você tem uma relação de risco-retorno muito interessante, você tem o que eu chamo de assimetria positiva, né? A relação do quanto você, né, na estratégia, você está arriscando aqui, caso o mercado não entre nessa tendência, o quanto você vai perder nessa operação versus o quanto você pode ganhar, é muito interessante, está muito positivo. Tá? No curto prazo, né, obviamente que a movimentação de ontem, né, ela é reflexo de alguma estrutura de preço. No curto prazo, o ciclo que nós vimos aqui o Ibovespa fechar, né, um ciclo de alta, onde a reação que nós tivemos ali no dia 2, né, de julho, nós tivemos esse movimento aqui de reação lá das mínimas que nós estávamos no mercado. Esse movimento ele aconteceu até um patamar aqui de 50% de toda essa queda que nós tivemos aqui, que foi mais intensa essa queda, junto com essa questão, né, do tom da variante Delta, né? Então, pô, e mais a questão toda política que tivemos aqui dentro do Brasil. Então o mercado recupera esse movimento e na movimentação de ontem, né, absorveu toda essa tensão que nós tínhamos passado. Tá? Então, uma sequência no movimento de alta hoje nos próximos dias, né, é para ir buscar, quem sabe, essa região aqui de 132.500, 132.800 pontos, tá bom? Então esse é o meu cenário, essa é a minha fotografia que eu estou enxergando aqui para o nosso índice Bovespa, né? Legal. Ô Guga, eu queria repercutir um pouquinho contigo a notícia que a gente trouxe agora cedo, né? Duas notícias bastante importantes aí. A questão do Magazine Luiza, que estaria já preparando um follow-on para captar aí até 3 bilhões e meio de reais. Já teria até contratado os bancos para fazer esse tipo de movimento. E aí agora cedo saiu a notícia que a empresa teria acertado a compra do Kabum, né? Empresa de e-commerce também. Então, mais ou menos nesse mesmo patamar de preço, já 1 bilhão agora, mais 2 bilhões e meio mais para frente. Enfim, queria que você desse uma olhada, por gentileza, aí em como pode ficar Magazine Luiza nos próximos dias, aí, nos próximos meses. E a perspectiva, claro, para a empresa, você olhando no gráfico aí, o que a gente consegue ver para varejista. Legal. Olha que interessante, né, Felipe? A Magazine Luiza, ela, durante os últimos anos, ela foi sempre a queridinha do mercado, tá? Porque ela trouxe aqui uma transformação, tá? Ela é um case aqui de turnaround, assim, incrível, tá? A gente viu Magazine Luiza quando ela fez a sua abertura de capital e o que a gente via de Magazine Luiza, né? Não sei se vocês se lembram, eu já sou um cara que está começando a ficar, posso dizer que já sou mais antigo, né? Mas, poxa, quando a Magazine Luiza abriu o capital, tu ia nas lojas físicas da Magazine Luiza, que é o que existia, e era uma experiência nada muito positiva, né? Os equipamentos eletrônicos que tinham lá não eram de alta qualidade, enfim, né? Então era difícil de tu enxergar uma transformação da companhia, né? E eu acho que essa é a grande beleza desse novo analista, né, do novo analista que vai deixar de ser um analista de escritório e vai começar a criar cenários e acreditar, né, em transformações, coisas que no passado não se tinha. Então a Magazine Luiza, né, ela caiu 90% da sua cotação depois do IPO e aí passou por todo um processo de transformação. E aí, na metade do caminho, né, poxa, as pessoas eram impactadas pela disponibilidade de informação, ou seja, qual era a informação que era disponível para elas na tela, né? Elas olhavam aquela rentabilidade, pô, isso aqui, a Magazine Luiza continuava a sua tendência de alta. Então, toda vez que se fala de turnaround, o pessoal imagina, né, um evento como o que aconteceu aqui em Magazine Luiza, esse crescimento todo. O que acontece? Né? Nós, em nenhum momento, tínhamos passado, desde lá de 2016, um período tão longo em tempo onde Magazine Luiza corrigisse, né, e corrigisse numa intensidade que ficasse muito tempo corrigindo. Né, e o investidor não gosta disso, o mercado não gosta disso. Ele se sente traído. As pessoas elas são muito rancorosas. O mercado ele é muito rancoroso. Né? E aí acaba que Magazine Luiza, quando tu olha para cá, para a estrutura de preço, né, para o comportamento, enfim, todo mundo sabe que um dos maiores players de Magazine Luiza era o próprio fundo, o Alaska, né, com o Henrique Breda.
E ele, numa live semana passada ou semana retrasada, ele falou, cara, a gente reduziu aí 90% da posição de Magazine Luiza e o mercado não viu. Então, as pessoas, elas perdem os seus super-heróis, elas perdem seus pontos de referência. E Magazine Luiza, ela de fato, né, ela mostrou aqui no final do mês de março, início do mês de abril, exatamente nesse movimento aqui, ó, vou mostrar para vocês. Né, essa janela aqui, Magazine Luiza mostrou que, né, a gente já tinha feito aqui 2 etapas de correção, segunda etapa com muita intensidade, né, com bastante intensidade mesmo, foram 22% de correção em 12 pregões. Magazine Luiza reagiu e reagiu muito forte aqui. Tá? E aí depois tentou continuar a tendência, né, se tu for analisar aqui em questão de tempo, né, e amplitude, tu olha aqui, tu teve uma amplitude e uma janela de tempo. Quando tu olha para cá, ó, tu teve uma amplitude que não foi tão longa e a queda, ela durou mais tempo do que a gente tinha tido a queda aqui nesse primeiro movimento, mostrando que, olha, o mercado já tinha descarregado as suas posições. Tá? Então tu tinha uma janela, tu tinha um espaço aqui para inverter a tendência muito forte. Claro que olha onde ela já sai notícia, né? Pô, sai notícia 38 pregões depois e com uma alta de 25% depois, né? Sai a notícia. Tem espaço para continuar? Claro que tem. Tá? E eu acho que tem um espaço bem legal para continuar a movimentação de Magazine Luiza. O que nós temos aqui? Essa alta que nós tivemos aqui no final de março, início de abril, tá? Ela foi uma alta que corrigiu 60% da tendência aqui de baixa que nós tivemos. Certo? Então, esse movimento que nós estamos tendo aqui, esse rally de alta, tá? Ele provavelmente tende a continuar com essa intensidade até essa região aqui entre 23,70, ok? E 24,30, né, que seria absorver de 80% a 90% de todo esse movimento de queda que nós tivemos aqui nesse período aqui entre os dias, ó, só para ficar marcado aqui, período de queda entre os dias 10 de março e 30 de março. Tá? Uma sequência, e o mercado entendendo, né, eu acredito, como eu estava falando aqui para vocês, né, esse tema da reforma tributária, ele passando, né, essa tributação, pô, a Magazine Luiza tem benefício dobrado. Por quê? Tanto com a questão de varejo, né, que vai girar muito, vai reinvestir muito, né, então vai poder crescer, quanto do olhar da tecnologia como um todo. Tá? Então ela vai ser potencializada ao quadrado, vamos assim dizer. Eu não duvido Magazine Luiza ir buscar as máximas e até superar as máximas históricas, indo buscar ali a região de 29 e 30. Tá? Então eu acredito que nós temos aí um espaço para Magazine Luiza subir aí nos próximos 3 meses, 4 meses, algo em torno de 30%. Tá bom? Tá certo, então, espero que o pessoal tenha entendido e gostado da análise, né, Felipe? Tem que mostrar detalhadamente, mostrando todo o racional, toda a tese, não é simplesmente compra ou vende, entendeu? Fica muito raso para o investidor. É isso mesmo. Tem até alguns comentários aqui, o Helder falou, estou posicionado em Magalu, acho que hoje vou rir demais, ele escreveu. Possivelmente, viu, o mercado talvez possa reagir bem aí a essa notícia da compra do KaBuM, maior aquisição da história da Magalu, viu, Guga? É isso aí, então obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, valeu, Guga, ótimos negócios para você, boa quinta-feira e até amanhã. Obrigado, ótimos negócios a todos. Abraço. Abraço, Guga Almeida, que trouxe aí a análise de Magazine Luiza. Olha só, a gente em cima da notícia aqui já traz a notícia, traz a informação, traz a análise também no gráfico, a BMC News, informação que gera valor para vocês que estão aí com a gente. Bom, só desejar meu ótimo dia aqui também para todo mundo que está nos acompanhando no nosso portal, também, o Peter Santana falou, também estou comprado em Magalu, olha só, vai dar risada hoje também o nosso telespectador aqui, o querido Peter Santana, que está todo dia com a gente. Bom, eu agora vou passar a bola para Paula Moraes, que está chegando aqui com o BMC News, todas as informações do mercado financeiro nessa quinta-feira, e eu vou ficando por aqui. Forte abraço a todos vocês, ótimos negócios, ótima quinta-feira. A gente se vê amanhã no Pre-Market, novamente às 9 horas da manhã. Forte abraço, ótimo dia, tchau, tchau.